O milionário se disfarçou de motorista, mas congelou quando sua própria esposa entrou no carro e começou a confessar tudo o que escondia dele. A chuva fina de março tornava as ruas de São Paulo ainda mais caóticas que o normal. Do alto de seu escritório no 47º andar do edifício comercial na Faria Lima, Ricardo Mendes observava o movimento intenso através da janela panorâmica. Carros se arrastavam no trânsito, pessoas corriam com guarda-chuvas improvisados e a vida real acontecia lá embaixo, uma realidade da qual ele se sentia cada vez mais distante. Senhor Mendes, a voz de sua secretária, Carla, o tirou dos pensamentos. Sua esposa ligou. Disse que chegará tarde hoje e tem uma reunião no escritório de advocacia. Ricardo apenas acenou com a cabeça, sem se virar. Helena sempre tinha reuniões, sempre chegava tarde. Nos últimos 2 anos, parecia que eles viviam vidas paralelas sob o mesmo teto. Ele construíra um império imobiliário, acumulara milhões, mas sentia como se tivesse perdido algo fundamental no processo. Pode cancelar meus compromissos da tarde, disse Ricardo, finalmente se afastando da janela. Tenho algo importante para fazer. 2 horas depois, Ricardo estava irreconhecível. Havia trocado o terno italiano de R$ 3.000 por uma calça jeans desgastada e uma camisa polo simples. Óculos escuros, boné e uma barba postiça de 3 dias completavam o disfarce. O reflexo no espelho mostrava um homem comum, alguém que poderia passar despercebido nas ruas. Ele havia comprado um Corolla usado há alguns dias, registrado no aplicativo de transporte, com documentos de um motorista fictício. A ideia tinha surgido durante uma conversa com seu amigo Marcos, que comentara sobre como as pessoas se comportavam de forma diferente com motoristas de app, tratando-os como se fossem invisíveis. Você nunca vai conhecer o mundo real se continuar vivendo nessa bolha, Ricardo, Marcos havia dito. As pessoas mostram quem realmente são quando acham que não há consequências. Agora, sentado no banco do motorista, Ricardo ligou o aplicativo e aguardou sua primeira corrida. O coração batia acelerado, parte nervosismo, parte excitação por essa aventura inusitada. O primeiro passageiro foi um jovem executivo que passou a viagem inteira gritando ao telefone sobre uma apresentação fracassada. O segundo, uma senhora idosa que lhe contou sobre a solidão depois que os filhos saíram de casa. Cada corrida era uma janela para vidas que Ricardo jamais teria conhecido de outra forma. Às 7 da noite, quando já estava pensando em encerrar o experimento, o aplicativo apitou novamente. A corrida era do escritório de advocacia Silveira em Associados na Vila Olímpia até um endereço em Moema. Ricardo franziu a testa. Helena havia mencionado uma reunião em um escritório de advocacia. Seria coincidência? Dirigiu-se ao local indicado, o coração disparando quando reconheceu o prédio. Era onde Helena dizia ter várias reuniões ultimamente. Parou em frente ao edifício e aguardou, as mãos suando no volante. Quando Helena saiu do prédio, Ricardo mal conseguiu respirar. Ela usava um vestido azul marinho que ele não reconhecia, e seus cabelos loiros estavam soltos, diferentes do coque profissional que costumava fazer. Ela parecia mais jovem, mais radiante do que havia visto em meses. Helena abriu a porta traseira e entrou no carro sem olhar diretamente para o motorista. Boa noite, disse ela, verificando o celular. Moema, por favor. O endereço está no app. Boa noite, senhora, Ricardo respondeu, alterando ligeiramente o tom de voz e carregando no sotaque caipira que havia praticado. Trânsito tá pesado, vamos pela marginal? Tanto faz, Helena murmurou, ainda absorta no telefone. Ricardo ajustou o espelho retrovisor para observá-la melhor. Depois de 15 anos de casamento, ela ainda era uma mulher bonita. Aos 42 anos, Helena mantinha a elegância que o havia conquistado na faculdade de Direito. Mas havia algo diferente nela hoje, um brilho no olhar, uma energia que ele não via há muito tempo. O trânsito estava realmente intenso, dando a Ricardo tempo para processar a situação surreal. Sua própria esposa estava no banco de trás de seu carro, sem fazer ideia de quem ele era. Era como se fosse um personagem de um filme de suspense. Que dia! Helena suspirou, finalmente guardando o celular. Desculpe, foi um dia complicado. Imagino, senhora. A senhora trabalha com advocacia? Mais ou menos, Helena respondeu, olhando pela janela. Na verdade, é complicado.
Ricardo manteve os olhos na estrada, mas todos os seus sentidos estavam focados na mulher atrás dele. A vida é complicada mesmo, disse, tentando incentivá-la a continuar falando. Você é casado? Helena perguntou de repente. A pergunta o pegou de surpresa. Sou sim, senhora. E a senhora? Helena ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Também sou. 15 anos. Bastante tempo. Deve ser um casamento feliz. Ricardo segurou a respiração, aguardando a resposta. Pelo espelho, viu Helena sorrir com amargura. Feliz? Ela repetiu com uma risada sem humor. Não sei se alguém fica realmente feliz depois de tanto tempo. Meu marido, ele é um bom homem, sabe? Bem-sucedido, trabalhador, me dá tudo o que preciso financeiramente. Mas às vezes sinto como se fôssemos dois estranhos dividindo a mesma casa. Ele vive no mundo dele, eu no meu. Fazemos sexo uma vez por mês, se tanto. Jantamos juntos talvez 2 vezes na semana. E quando jantamos, ele fica no celular tratando de negócios. Ricardo sentiu o peito apertar. Cada palavra de Helena era como uma facada. Ele sempre achou que ela estava satisfeita com a vida que construíram juntos. A senhora já conversou com ele sobre isso? Já tentei. Helena suspirou. Mas, Ricardo, meu marido, ele não enxerga o problema. Para ele está tudo bem. Temos dinheiro, uma casa linda, carros importados. Ele acha que isso é suficiente para um casamento. O nome pronunciado por ela soou estranho aos seus ouvidos. Era como se Helena estivesse falando de outra pessoa, não dele. E hoje? Ricardo perguntou, a voz ligeiramente trêmula. A reunião foi boa? Helena ficou em silêncio por tanto tempo que Ricardo pensou que ela não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Hoje não foi uma reunião de trabalho, ela confessou, olhando para as próprias mãos. Hoje eu encontrei com alguém especial. O mundo de Ricardo parou. O trânsito, os ruídos da cidade, tudo pareceu silenciar ao redor deles. Suas mãos apertaram o volante com força e ele precisou de toda a sua autocontrolação para manter o carro na pista. Alguém especial? Conseguiu perguntar. Meu primeiro amor, Helena disse, a voz quase um sussurro. Gabriel, namoramos na faculdade antes de eu conhecer meu marido. Nos reencontramos há 3 meses, por acaso, num café. E desde então, ela não terminou a frase, mas Ricardo entendeu perfeitamente o que não foi dito. O silêncio no carro era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva no para-brisa e do coração de Ricardo batendo como um tambor em seus ouvidos. O semáforo ficou vermelho na Avenida Ibirapuera, e Ricardo aproveitou para respirar fundo, tentando controlar a raiva e o desespero que cresciam em seu peito. Helena continuava no banco de trás, perdida em seus próprios pensamentos, sem imaginar o terremoto emocional que suas palavras causavam no homem que julgava ser apenas mais um motorista de aplicativo. Gabriel sempre foi diferente, Helena continuou, como se falasse consigo mesma. Quando namorávamos na faculdade, ele me fazia rir todos os dias. Tínhamos longas conversas sobre tudo. Sobre a vida, sobre sonhos, sobre o futuro. Ele me conhecia de verdade, sabe? Ricardo cerrou os punhos. Ele se lembrava vagamente de Gabriel, um colega de Helena no curso de Direito. Um cara alto atlético que sempre estava cercado de amigos. Ricardo nunca o havia considerado uma ameaça real, mesmo sabendo que eles haviam namorado. E por que vocês terminaram? Perguntou, surpreendendo-se com a própria capacidade de manter a voz controlada. Por causa do Ricardo, Helena respondeu com um suspiro pesado. Gabriel não tinha dinheiro. Vinha de uma família simples do interior. Meus pais achavam que ele nunca seria capaz de me dar uma vida confortável. Ricardo, por outro lado, já mostrava sinais de que seria bem-sucedido. A família dele tinha dinheiro, conexões. O semáforo abriu e Ricardo acelerou mais que o necessário, fazendo Helena se apoiar no banco. Desculpe, murmurou ele. Então a senhora escolheu seu marido por dinheiro? Não foi bem assim. Helena se defendeu rapidamente. Eu gostava do Ricardo. Ele era inteligente, determinado, me cortejava de forma intensa. E Gabriel acabou aceitando uma oferta de emprego em Londres logo depois que comecei a namorar o Ricardo. Disse que precisava seguir em frente. E agora ele voltou. Voltou há 6 meses. Divorciado com 2 filhos que vivem com a ex-esposa na Inglaterra.
Ele abriu um escritório de advocacia aqui em São Paulo, especializado em direito internacional. Helena pausou, e Ricardo pôde vê-la sorrindo pelo espelho retrovisor. Quando nos encontramos naquele café, foi como se o tempo não tivesse passado. Conversamos por 4 horas seguidas. Ricardo sentiu o estômago revirar. E desde então vocês têm se encontrado? Começamos como amigos, Helena justificou, mas sua voz carregava culpa. Só conversas, almoços rápidos, mas hoje... Ela parou de falar abruptamente, como se tivesse percebido que estava contando demais para um estranho. Hoje foi diferente? Ricardo insistiu, mesmo sabendo que a resposta poderia destruí-lo. Helena ficou em silêncio por vários minutos. Eles estavam entrando em Moema agora, aproximando-se do destino. Ricardo dirigia no piloto automático, sua mente processando cada palavra que ouvia. Hoje ele me disse que ainda me ama. Helena finalmente confessou, a voz quase inaudível. E eu disse que também o amo. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele precisou fazer um esforço sobre-humano para não parar o carro ali mesmo e arrancar o disfarce, para não gritar, para não confrontar Helena imediatamente. Em vez disso, manteve os olhos fixos na estrada, as mãos tremendo imperceptivelmente no volante. "E o que a senhora vai fazer agora?" perguntou a voz rouca. "Não sei", Helena sussurrou. "Não sei." Chegaram ao destino, um prédio residencial elegante em Moema, que Ricardo reconheceu imediatamente. Era onde vivia Cláudia, a irmã mais nova de Helena. Ele parou o carro em frente ao edifício, mas Helena não fez menção de descer imediatamente. "Obrigada por me ouvir", disse ela, finalmente olhando para Ricardo através do espelho retrovisor. "Desculpe se falei demais. É que, às vezes, precisamos desabafar com alguém neutro, sabe?" Ricardo acenou com a cabeça, não confiando na própria voz para responder. Helena pegou a bolsa e abriu a porta. Mas antes de sair, virou-se novamente para ele. "Posso fazer uma pergunta estranha?" ela disse. "Você me lembra alguém? Algo no seu perfil? Na forma como segura o volante?" O coração de Ricardo disparou. Por um momento ele pensou que havia sido descoberto. "Deve ser impressão, senhora. Tenho um desses rostos comuns." Helena sorriu. Um sorriso triste que Ricardo conhecia bem. "Talvez. Tenha uma boa noite. E obrigada novamente." "Boa noite, senhora." Ricardo esperou até Helena entrar no prédio para tirar os óculos escuros e o boné. Suas mãos tremiam descontroladamente agora que estava sozinho. 15 anos de casamento, 15 anos construindo uma vida juntos, e Helena estava disposta a jogar tudo fora por um amor do passado. Ele dirigiu sem destino pelas ruas de São Paulo, a mente fervilhando. As palavras de Helena ecoavam em sua cabeça. Ele não enxerga o problema. 2 estranhos dividindo a mesma casa. Gabriel me conhecia de verdade. Cada frase era uma acusação, um retrato cruel do homem que ele havia se tornado. Ricardo parou em um bar na Vila Madalena, um lugar simples que frequentava na época de faculdade, antes de conhecer Helena. Ainda disfarçado, pediu uma cachaça dupla e tentou processar tudo o que havia descoberto. O barman, um homem de meia-idade com cara de quem havia visto muita coisa na vida, notou sua expressão. "Problemas, amigo? Você diria que é possível uma pessoa mudar tanto a ponto de se tornar irreconhecível para quem mais a ama?" Ricardo perguntou, surpreendendo-se com a própria necessidade de falar. O barman limpou um copo pensativamente. "Olha, na minha experiência, as pessoas não mudam tanto assim. O que muda é a forma como as vemos. Às vezes, a gente fica tão focado em construir uma vida que esquece de viver ela." Ricardo bebeu a cachaça de um gole só, sentindo o líquido queimar a garganta. "E se você descobrisse que a pessoa que você ama há 15 anos não te ama mais? Aí eu me perguntaria, quando foi a última vez que eu disse a ela que a amo? Quando foi a última vez que realmente a ouvi? Quando foi a última vez que fiz algo só para vê-la sorrir?" O barman serviu outra dose sem que Ricardo pedisse. "Amor não é só sentimento, cara. É trabalho. Todo dia." Ricardo pagou a conta e voltou para o carro. Eram quase 10 da noite quando chegou em casa. Uma mansão em Alphaville que havia comprado 5 anos atrás como símbolo de seu sucesso. Helena ainda não havia chegado. Provavelmente estava jantando com a irmã, contando sobre Gabriel, planejando seu próximo encontro.
Ele subiu para o quarto, tirou o disfarce e tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar parte da tensão do dia. Quando saiu do banheiro, Helena estava no quarto, já de camisola, escovando os cabelos em frente ao espelho da penteadeira. Oi, ela disse sem se virar. Como foi seu dia? Normal, Ricardo respondeu, observando-a pelo reflexo no espelho. Reuniões, papelada. E o seu? Como foi a reunião no escritório? Helena hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Bem, apenas questões contratuais chatas. Ricardo sentou na beira da cama, observando a mulher com quem estava casado há 15 anos. Ela parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, completamente estranha. Quantas outras mentiras ela havia contado? Por quanto tempo vinha se encontrando com Gabriel às suas costas? Helena, ele disse suavemente. Ela finalmente se virou para encará-lo. Você está feliz? A pergunta a pegou desprevenida. Ela piscou várias vezes, como se estivesse processando as palavras. Por que você está perguntando isso? Só curiosidade. Às vezes sinto que andamos tão ocupados que esquecemos de verificar se estamos realmente felizes. Helena ficou em silêncio por um longo momento, brincando com a escova de cabelo. Felicidade é uma palavra muito ampla, não é? Temos saúde, dinheiros, uma casa linda. Mas você está feliz? Ricardo insistiu. Estou satisfeita, ela respondeu finalmente, evitando seu olhar. E você? Ricardo olhou para a esposa. Seus cabelos loiros ainda úmidos do banho, o rosto sem maquiagem que revelava as pequenas linhas de expressão dos 42 anos, os olhos verdes que um dia o fizeram apaixonar perdidamente. E tudo o que conseguiu sentir foi uma tristeza profunda e avassaladora. Também estou satisfeito, mentiu. Helena acenou com a cabeça e voltou a escovar os cabelos. Vou dormir cedo hoje. Amanhã tenho um dia cheio. Mais reuniões com Gabriel, pensou Ricardo. Mais mentiras. Mais planos para destruir o casamento deles. Boa noite, disse ela, deitando-se e virando para o lado oposto. Boa noite, Helena. Ricardo ficou acordado a noite inteira, olhando para o teto, planejando seu próximo movimento. Porque agora ele sabia a verdade. E sabia também que não poderia fingir que nada havia acontecido. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com os olhos vermelhos e a cabeça pesada. Havia dormido apenas 2 horas, atormentado por imagens de Helena nos braços de Gabriel. Ao lado dele, a cama estava vazia. Helena já havia saído para o trabalho, como sempre fazia nas quartas-feiras. Ou, pelo menos, era o que ela dizia. Ricardo tomou um banho gelado, tentando despertar completamente. Enquanto se barbeava, observou seu reflexo no espelho. Aos 45 anos, ainda era um homem atraente. Cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, que Helena sempre dizia que lhe davam um ar distinto. Olhos escuros expressivos, físico mantido pelas idas regulares à academia. Então, por que ela havia escolhido Gabriel? Decidiu não ir ao escritório. Em vez disso, ligou para Carla e disse que estava com uma virose. Era a primeira vez em 10 anos que faltava ao trabalho por motivos pessoais. 2 horas depois, Ricardo estava novamente disfarçado, dirigindo pelas ruas de São Paulo. Havia ligado o aplicativo, mas sua mente estava focada em uma única coisa: descobrir mais sobre Gabriel Moreira. Uma pesquisa rápida no Google revelou informações básicas. Gabriel havia realmente aberto um escritório na Vila Olímpia 6 meses atrás. Seu site profissional mostrava um homem ainda bonito, com o mesmo sorriso charmoso que Ricardo lembrava da faculdade. A descrição falava sobre sua especialização em Direito Internacional e os 15 anos trabalhando em Londres. Ricardo dirigiu até o edifício onde funcionava o escritório de Gabriel. Era um prédio moderno, mas sem o luxo ostensivo dos edifícios da Faria Lima, onde ele mesmo trabalhava. Ficou observando a entrada por 2 horas, mas não viu nem Helena, nem Gabriel. Foi quando o aplicativo apitou. Nova corrida. Shopping Ibirapuera até a rua Oscar Freire. O passageiro era uma mulher chamada Beatriz. Ricardo aceitou a corrida, mais para distrair a mente do que por interesse real. A passageira era uma mulher elegante de cerca de 50 anos, que entrou no carro falando ao telefone em inglês. Ricardo reconheceu o sotaque britânico. Havia feito negócios com investidores ingleses e sabia identificar. "Sorry, darling", ela disse ao telefone.
I'll call you later. The traffic here is insane as always. Quando desligou, Ricardo não resistiu à curiosidade. A senhora é inglesa? Meio a meio. Beatriz respondeu em português, com um leve sotaque. Vive 15 anos em Londres, voltei recentemente. Ainda estou me readaptando ao caos de São Paulo. Londres deve ser bem diferente daqui. Completamente, mas tem suas vantagens e desvantagens. Meus filhos ficaram lá com o pai, então foi uma decisão difícil voltar. Ricardo quase engasgou. Seu ex-marido é inglês? Brasileiro, na verdade. Nos conhecemos aqui, casamos. Ele conseguiu um emprego em Londres e passamos muitos anos lá. Mas o casamento não deu certo. Beatriz suspirou. Ele nunca superou uma ex-namorada da faculdade. Ficava falando dela, comparando comigo. No final não aguentei mais. O coração de Ricardo acelerou. Seria coincidência demais? Como assim? Gabriel sempre idealizou essa tal Helena. Dizia que ela havia sido o grande amor da vida dele, que só casou comigo porque não podia tê-la. No começo eu achei que eram fantasias, mas com o tempo percebi que ele realmente nunca me amou de verdade. Ricardo quase perdeu o controle do volante. Gabriel? Conseguiu perguntar com a voz trêmula. Gabriel Moreira, conhece? Não. Ricardo mentiu rapidamente. É que é um nome comum. Pois é. Quando descobri que ele havia decidido voltar para o Brasil para resolver questões pendentes do passado, como ele disse, entendi que não havia mais nada para salvar no nosso casamento. Ele voltou 6 meses atrás e eu vim 3 meses depois para acertar os detalhes do divórcio. Ricardo dirigia no piloto automático, absorvendo cada palavra. Gabriel havia voltado ao Brasil especificamente para reconquistar Helena. Não foi coincidência, foi planejado. E ele conseguiu resolver essas questões? Perguntou rezando para que a resposta fosse não. Beatriz riu com amargura. Pelo que sei, conseguiu sim. Ele me ligou na semana passada, todo feliz, dizendo que finalmente estava completo novamente. Aparentemente, encontrou essa tal Helena e ela correspondeu aos sentimentos dele. Ela é casada? Sim, casada há 15 anos com um empresário rico, mas pelo que Gabriel me contou, o casamento está acabado há tempos. Ele disse que ela está infeliz e que sempre soube que eles pertenciam um ao outro. Ricardo sentiu náusea. Era como se estivesse assistindo sua vida ser dissecada por estranhos. E agora? Agora ele está planejando pedir para ela se divorciar do marido. Está convencido de que ela vai largar tudo por ele. Beatriz olhou pela janela. Homens sempre acham que podem recriar o passado. Depois de deixar Beatriz na Oscar Freire, Ricardo parou o carro numa rua lateral e tentou processar tudo o que havia descoberto. Gabriel não estava apenas tentando reconquistar Helena. Ele havia destruído o próprio casamento por ela, voltado do exterior, planejado cada movimento, e Helena estava correspondendo. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Helena. Vou jantar com Cláudia hoje. Chego tarde. BJ. Mais mentiras. Ricardo sabia que ela não estava com a irmã na noite anterior. Cláudia havia postado fotos no Instagram jantando com amigas num restaurante japonês. Uma ideia surgiu em sua mente. Perigosa, mas necessária. Ele dirigiu até o escritório de Gabriel e ficou observando. Às 5:30 da tarde, viu Gabriel saindo do prédio. O homem estava ainda mais bonito do que nas fotos do site. Cabelos castanhos perfeitamente cortados, terno bem ajustado, andar confiante. Ricardo o seguiu discretamente. Gabriel parou num floricultura e comprou um buquê de rosas vermelhas. Depois foi até um restaurante francês no Itaim Bibi, o mesmo restaurante onde Ricardo havia levado Helena em seu primeiro encontro, 15 anos atrás. Ricardo estacionou do outro lado da rua e aguardou. 20 minutos depois, um Uber parou em frente ao restaurante e Helena desceu. Ver sua esposa encontrando outro homem foi como levar um tiro no peito. Ela usava o vestido vermelho que ele havia dado de presente no aniversário dela no ano passado. O vestido que ela disse que estava guardando para uma ocasião especial. Ricardo observou Helena entrando no restaurante, viu Gabriel se levantando para recebê-la, o beijo no rosto que durou mais tempo do que necessário, as flores sendo entregues. Era uma cena de filme romântico, exceto que a mulher era sua esposa. Não conseguiu suportar ficar apenas observando. Colocou o disfarce completo. Óculos escuros, boné, barba postiça, e entrou no restaurante.
Boa noite, disse ao maître. Gostaria de uma mesa para jantar. Claro, senhor. Temos uma mesa disponível ali no fundo. Perfeito. A mesa era numa posição de onde podia observar Helena e Gabriel sem ser visto. Pediu um prato qualquer e uma garrafa de vinho, mas sua atenção estava completamente focada no casal a 3 mesas de distância. Helena estava radiante. Sorria de uma forma que Ricardo não via há anos, os olhos brilhando enquanto conversava animadamente com Gabriel. Eles estavam sentados lado a lado, não um de frente para o outro, e Gabriel frequentemente tocava a mão dela ou acariciava seus cabelos. Ricardo pediu a conta quando viu que eles também estavam se preparando para sair. Saiu primeiro e foi aguardar do outro lado da rua, no carro. Helena e Gabriel saíram juntos, caminhando devagar pela calçada. Pararam embaixo de uma árvore e Ricardo viu Gabriel segurando o rosto de Helena entre as mãos, falando algo intensamente. Ela acenou com a cabeça várias vezes. Depois, se jogou nos braços dele. Eles se beijaram. Não foi um beijo casual ou amigável. Foi um beijo apaixonado, desesperado, de 2 pessoas que se amam e estão juntas depois de muito tempo separadas. Ricardo viu sua esposa se entregando completamente a outro homem, e algo morreu dentro dele naquele momento. O beijo durou quase 1 minuto. Quando se separaram, Gabriel falou algo no ouvido de Helena que a fez sorrir e acenar afirmativamente. Ele chamou um Uber para ela, e eles trocaram mais alguns beijos antes dela entrar no carro. Gabriel ficou na calçada, observando o carro se afastar, com um sorriso vitorioso no rosto. Depois pegou o próprio carro e partiu. Ricardo ficou parado por vários minutos, tentando processar o que havia presenciado. Seu casamento estava oficialmente morto. Helena tinha feito sua escolha, mas uma coisa ainda o intrigava. O que Gabriel havia dito que fez Helena acenar tão entusiasticamente? Que plano eles estavam tramando? Ele precisava saber. E para isso, teria que arriscar tudo numa jogada final. No dia seguinte, Ricardo ligou para o escritório de Gabriel disfarçando a voz. Alô, gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Gabriel Moreira. É sobre uma questão de divórcio. Claro, senhor. Posso saber seu nome? Ricardo respirou fundo. Carlos Silva. E é urgente. Na sexta-feira pela manhã, Ricardo estava no estacionamento do edifício de Gabriel, verificando seu disfarce pela 10ª vez. Além dos óculos escuros e barba postiça, havia adicionado um pouco de gel para mudar o penteado e escolhido roupas completamente diferentes do seu estilo habitual. Calça social barata e uma camisa azul comum. Sua consulta estava marcada para as 10 horas. Às 9h55, subiu ao 12º andar, o coração batendo como se estivesse prestes a saltar de paraquedas. Bom dia, disse a recepcionista, uma moça jovem e simpática. Tenho consulta marcada com o Dr. Gabriel, Carlos Silva. Claro, Sr. Silva. O doutor já vai atendê-lo. Pode se sentar? Ricardo se acomodou numa das poltronas da sala de espera, folheando uma revista sem ler nada. Sua mente estava focada no que diria, como se comportaria. Era sua chance de descobrir exatamente o que Gabriel e Helena estavam planejando. Senhor Silva, uma voz familiar o chamou. Ricardo levantou os olhos e se viu face a face com Gabriel Moreira pela primeira vez em 15 anos. O homem estava ainda mais impressionante pessoalmente. Alto, elegante, com um sorriso confiante que fazia Ricardo entender por que Helena havia se apaixonado por ele novamente. Dr. Gabriel, Ricardo disse, alterando ligeiramente o tom de voz. Obrigado por me receber. Claro, entre, por favor. Gabriel indicou seu escritório. Café? Água? Café, obrigado. O escritório era moderno, mas acolhedor, com uma vista privilegiada da cidade. Na mesa, Ricardo notou uma foto discreta de Gabriel com 2 crianças, provavelmente seus filhos que ficaram na Inglaterra. Mas o que mais chamou sua atenção foi um buquê de flores secas numa pequena jarra, rosas vermelhas, exatamente como as que viu Gabriel dando para Helena no restaurante. Então, Sr. Silva, Gabriel disse, servindo café numa xícara de porcelana. Pelo telefone você mencionou uma questão de divórcio urgente. Ricardo respirou fundo. Era agora ou nunca. Doutor, eu descobri que minha esposa está tendo um caso. Depois de 15 anos de casamento, ela se envolveu com um antigo namorado da faculdade. As palavras saíram naturalmente, carregadas da dor real que sentia.
Gabriel franziu as sobrancelhas, mostrando uma expressão de simpatia profissional. Sinto muito, Sr. Silva. Sei como deve ser doloroso. Há quanto tempo descobriu? Esta semana. Ela pensa que não sei, mas tenho provas. Ricardo observou atentamente a reação de Gabriel. O pior é que ela está planejando pedir o divórcio. Descobri por acaso. Entendo. Gabriel fez algumas anotações. E vocês têm filhos? Não, felizmente. Ricardo mentiu. Eles realmente não tinham filhos, mas não por sorte. Helena havia sofrido 2 abortos espontâneos nos primeiros anos de casamento. E depois disso, eles nunca mais tentaram. Era uma ferida que nunca cicatrizou completamente em ambos. Bens em comum? Muitos. Empresas, imóveis, investimentos. Minha esposa, ela sempre teve acesso a tudo. Nunca escondi nada dela. Ricardo pausou dramaticamente. Agora estou preocupado que ela use isso contra mim. Gabriel se inclinou para a frente, interessado. Que tipo de empresas? Construção civil, incorporação imobiliária. Algumas empresas valem milhões. Ricardo estava aproveitando para estudar as reações de Gabriel. Doutor, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor já passou por algo assim? Traição, quero dizer. Gabriel hesitou por um momento, e Ricardo viu algo mudar em sua expressão. Na verdade, Sr. Silva, eu fui o outro lado da moeda. Eu me apaixonei por uma mulher casada. Ah, Ricardo fingiu surpresa. E como foi? Complicado. Gabriel admitiu, um sorriso melancólico aparecendo em seu rosto. Ela é o amor da minha vida. Namoramos na faculdade, mas ela casou com outro homem por pressão da família. Eu casei, mudei de país, tentei seguir em frente, mas nunca consegui esquecê-la. E agora? Agora ela percebeu que cometeu um erro. O marido dela... Bem, ele é um homem bem-sucedido financeiramente, mas não compreende o que ela realmente precisa. Eles vivem como estranhos. Gabriel se levantou e caminhou até a janela. Ela vai pedir o divórcio em breve. Ricardo sentiu o peito apertar, mas manteve a expressão neutra. E o marido? Ele sabe? Não faz ideia. Está tão absorto nos próprios negócios que nem percebeu que perdeu a esposa. Gabriel voltou para a mesa. Entre nós, Sr. Silva, alguns homens merecem perder o que têm quando não sabem valorizar. A ironia era cortante. Gabriel estava sem saber, falando diretamente com o marido traído, descrevendo-o como alguém que merecia ser abandonado. E a questão financeira? Numa situação dessas, como fica a divisão de bens? Gabriel sorriu de forma predatória. Bem, ela tem direito à metade de tudo. E considerando que o marido é muito rico, será uma quantia considerável. Dinheiro suficiente para ela recomeçar a vida comigo sem se preocupar com questões financeiras. Ricardo teve que fazer um esforço sobre-humano para não revelar sua identidade ali mesmo. Gabriel não estava apenas roubando sua esposa, estava planejando roubar metade de sua fortuna também. Doutor, Ricardo continuou controlando a raiva. No meu caso, existe alguma forma de proteger meus bens? Depende de como estão organizados. Vocês têm regime de separação ou comunhão parcial? Comunhão parcial, Ricardo respondeu, lembrando-se dos próprios documentos de casamento. Então ela tem direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento, a menos que se prove má-fé ou abandono do lar. Gabriel fez mais anotações. Mas me diga uma coisa, Sr. Silva. Você ainda ama sua esposa? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Por quê? Porque às vezes é melhor deixar ir. Se ela encontrou alguém que realmente a ama e compreende, talvez seja melhor para todos os envolvidos. Gabriel se recostou na cadeira. No caso que mencionei da mulher que está se divorciando, o marido dela nunca a fez verdadeiramente feliz. Eles estavam juntos por conveniência, por status social, mas não por amor verdadeiro. E como o senhor sabe disso? Porque ela me conta tudo. Como ele é frio, distante, obcecado pelo trabalho, como fazem sexo por obrigação, como ele nunca pergunta sobre os sentimentos dela, sobre os sonhos dela. Gabriel estava claramente revivendo conversas com Helena. Ela me disse que há anos sente como se fosse invisível para o próprio marido. Cada palavra era uma facada no coração de Ricardo, especialmente porque sabia que muito do que Gabriel dizia era verdade. E ela falou sobre o que sente por esse marido. Disse que sente gratidão, mas não amor. Que se casou jovem, influenciada pela família,
mas que agora percebe que nunca teve uma escolha real. Gabriel pegou a foto dos filhos na mesa. Sabe, Sr. Silva, eu mesmo cometi esse erro. Casei com uma boa mulher, mas nunca consegui amá-la completamente porque meu coração pertencia a outra pessoa. Não é justo com ninguém. E quando ela vai contar a verdade para o marido? Em breve. Estamos finalizando alguns detalhes. Gabriel sorriu com antecipação. Na verdade, ela vai fazer isso no fim de semana. Já está tudo decidido. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Helena ia pedir o divórcio no fim de semana. Era sobre isso que eles conversaram depois do beijo na calçada. Posso fazer mais uma pergunta pessoal, doutor? Claro. O senhor não sente culpa por destruir um casamento? Gabriel refletiu por um momento antes de responder. Senhor Silva, eu não estou destruindo nada. Esse casamento já estava morto há anos. Eu apenas estou oferecendo a ela a chance de ser verdadeiramente feliz. Ele se inclinou para a frente. Às vezes, a pior crueldade é manter alguém preso numa situação que não os faz feliz apenas por convenção social. Ricardo se levantou, precisando sair dali antes que perdesse o controle completamente. Doutor Gabriel, obrigado pelas informações. Vou pensar no que me disse. Claro, Sr. Silva. Aqui está meu cartão. Se decidir seguir com o processo de divórcio, ficarei feliz em ajudá-lo. Ricardo guardou o cartão e apertou a mão de Gabriel. A mão do homem que estava roubando sua vida. Uma última pergunta, doutor. O senhor acredita em segundas chances? Absolutamente. Às vezes demoramos anos para perceber nossos erros, mas nunca é tarde demais para corrigir o rumo. Gabriel sorriu. O amor verdadeiro sempre vale a pena lutar. Obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Ricardo saiu do escritório com as pernas bambas. No elevador, tirou os óculos escuros e observou seu reflexo no espelho metálico. O homem que o encarava de volta parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Gabriel estava certo sobre uma coisa. Ele havia negligenciado Helena. Havia se tornado exatamente o tipo de marido que merecia ser abandonado. Mas havia uma diferença entre merecer e aceitar passivamente. Chegando no térreo, Ricardo ligou para Carla. Carla, preciso que você cancele todos os meus compromissos de hoje e da segunda-feira. E me agende um jantar especial para amanhã à noite. Claro, Sr. Mendes. Que tipo de jantar? O mais importante da minha vida. Era hora de Ricardo Mendes parar de ser um espectador da própria vida. Se Helena ia pedir o divórcio no fim de semana, ele precisava tomar uma decisão. Lutar pelo casamento ou deixá-la ir. Mas primeiro, ela merecia saber que ele descobrira toda a verdade. E merecia ouvir coisas que ele deveria ter dito há muito tempo. Sábado chegou com um céu nublado típico de São Paulo em março. Ricardo havia passado a sexta-feira toda organizando o que poderia ser a noite mais importante de seu casamento, ou a última noite que ele e Helena passariam juntos. Mandou a empregada embora mais cedo e cuidou pessoalmente de cada detalhe. Preparou o jantar, salmão grelhado com molho de maracujá, o prato favorito de Helena que ele não fazia há anos. Escolheu o vinho, uma garrafa de Bordeaux que guardavam para ocasiões especiais desde a lua de mel. Arrumou a mesa da varanda com as velas e as flores que ela amava. Às 7 da noite, tudo estava pronto. Ricardo usava a camisa azul que Helena disse uma vez que realçava seus olhos. Estava nervoso como no primeiro encontro deles, 15 anos atrás. Helena chegou às 8, como sempre pontual. Ricardo a ouviu entrando, o som familiar da chave na fechadura, os saltos no piso de mármore da entrada. Ricardo, ela chamou, surpresa ao não encontrá-lo na sala assistindo às notícias como costumava fazer. Estou aqui na varanda. Ele respondeu. Helena apareceu na porta e parou abruptamente. Seus olhos verdes percorreram a mesa posta, as velas acesas, as flores. Uma expressão de confusão, e algo que parecia culpa passou por seu rosto. O que é tudo isso? Perguntou, a voz ligeiramente trêmula. Um jantar para nós dois. Há quanto tempo não fazemos isso? Helena hesitou na entrada da varanda. Estava usando um vestido simples e preto, cabelos presos num rabo de cavalo baixo. Mesmo assim, Ricardo a achou linda. Ricardo, eu preciso conversar com você sobre algo importante. Eu sei. Ele puxou a cadeira para ela. Mas primeiro, vamos jantar. Como nos velhos tempos. Helena se sentou, claramente desconfortável. Ricardo serviu o vinho e notou que as mãos dela tremiam ligeiramente quando pegou a taça.
Você fez salmão com maracujá, ela observou, uma nota de surpresa na voz. Você sempre dizia que era seu prato favorito. Eu não sabia que você lembrava. Lembro de muita coisa, Helena. Mais do que você imagina. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, o peso da conversa que estava por vir pairando sobre eles. Ricardo observava sua esposa, gravando na memória cada detalhe. A forma como ela mastigava devagar quando estava nervosa, como brincava com o anel de casamento quando preocupada. O jantar está delicioso, Helena disse finalmente, mas ele percebeu que ela mal havia tocado na comida. Helena, Ricardo disse suavemente, preciso te contar algo. Ela ergueu os olhos e ele viu medo ali. O que é? Esta semana eu fiz algo que nunca imaginei que faria. Algo desesperado. Ricardo respirou fundo. Eu me disfarcei de motorista de aplicativo. Helena franziu as sobrancelhas, não entendendo aonde ele queria chegar. Na quarta-feira à noite, uma mulher entrou no meu carro. Uma mulher linda, elegante, que vinha de uma reunião num escritório de advocacia na Vila Olímpia. Ele fez uma pausa. Ela estava triste e confusa, e durante a viagem me contou sobre seu casamento infeliz. O rosto de Helena foi perdendo a cor gradualmente, enquanto ela compreendia o que Ricardo estava dizendo. Me contou sobre um marido distante, sobre um homem chamado Gabriel, sobre 15 anos de vida desperdiçados. A voz de Ricardo estava calma, mas carregada de dor. Me contou que havia redescoberto o amor verdadeiro e que estava planejando destruir sua família por isso. Helena soltou a taça de vinho que se estilhaçou no chão da varanda. Suas mãos voaram para cobrir o rosto. Meu Deus, ela sussurrou. Ricardo, eu sei tudo, Helena. Sei sobre Gabriel. Sei sobre os encontros. Sei sobre os planos de vocês. Sei que você ia pedir o divórcio hoje à noite. Helena começou a chorar. Não um choro delicado, mas soluços desesperados de quem foi pega numa mentira que durou meses. Ela se levantou da cadeira e se afastou da mesa, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger. Ricardo, me desculpa, ela repetia entre lágrimas. Eu não queria que fosse assim. Eu ia te contar hoje, ia ser honesta. Eu sei. Gabriel me disse. Helena se virou para ele, os olhos arregalados. Você falou com Gabriel? Ontem. Marquei uma consulta no escritório dele, fingindo ser um marido traído que queria se divorciar. Ricardo se levantou e caminhou até ela. A ironia é que eu não estava fingindo. Ele não sabia que era você? Não. Ele me falou tudo. Como você é infeliz comigo. Como eu sou um marido terrível. Como vocês estão apaixonados e planejando uma vida juntos. Ricardo parou a poucos centímetros dela. E sabe o que é pior, Helena? Ele está certo sobre mim. Helena parou de chorar surpresa. Eu me tornei exatamente o tipo de homem que merece ser abandonado. Frio, distante, obcecado pelo trabalho. Quando foi a última vez que perguntei como você está? Quando foi a última vez que realmente conversei com você? Quando foi a última vez que disse que te amo? Ricardo, você sabe por que comecei a dirigir para o aplicativo? Porque percebi que estava vivendo numa bolha, que não conhecia mais o mundo real. Mas a pior descoberta foi que também não conhecia mais minha própria esposa. Helena soluçou novamente. Eu tentei conversar com você tantas vezes. Eu sei. E eu sempre disse que estava tudo bem, que não havia problema. Porque para mim realmente não havia. Eu tinha sucesso, dinheiro, uma esposa linda. Achei que isso fosse suficiente. Ricardo segurou gentilmente o rosto de Helena entre as mãos, fazendo-a olhar para ele. Eu te amo, Helena. Sempre te amei. Mas em algum lugar do caminho, esqueci de mostrar isso. Esqueci de cuidar do nosso amor. Eu também te amo, ela sussurrou. Sempre amei. Mas me senti tão sozinha, tão invisível. Quando Gabriel apareceu, ele me fazia lembrar de como era ser desejada, ser ouvida, ser vista. E você vai ficar com ele? Helena fechou os olhos por um longo momento antes de responder. Eu não sei mais. Pensava que sim, que era o destino nos dando uma segunda chance, mas agora... Helena, olha para mim. Ricardo esperou até ela abrir os olhos. Eu não posso mudar o que fui nos últimos anos. Não posso fingir que fui um bom marido, porque não fui. Mas posso tentar ser diferente daqui para frente. Como eu posso confiar nisso?
Como posso ter certeza de que você não vai voltar a ser o mesmo depois de um tempo? Você não pode, Ricardo admitiu. Assim como eu não posso ter certeza de que você não vai me trair novamente. Mas eu quero tentar. Quero lutar pelo nosso casamento. Helena se afastou dele, caminhando até a grade da varanda. Lá embaixo, as luzes de São Paulo brilhavam como estrelas terrestres. Gabriel me pediu para ir com ele para Londres. Ela disse sem se virar. Disse que podemos recomeçar lá, longe de tudo isso. E você quer ir? Uma parte de mim quer sim. Gabriel representa todo o romantismo, toda a paixão que sinto falta. Com ele me sinto viva novamente. As palavras doeram, mas Ricardo sabia que Helena estava sendo honesta. Talvez fosse a primeira conversa verdadeiramente honesta que eles tinham em anos. Mas, ela continuou, outra parte de mim não consegue esquecer 15 anos de história. Não consegue esquecer o homem por quem me apaixonei na faculdade, antes dele se perder no sucesso e no dinheiro. Helena se virou para encará-lo. Se eu decidir ficar, Ricardo, tem que ser diferente. Não quero mais ser a esposa troféu que aparece nos eventos sociais. Quero ser sua companheira, sua melhor amiga, a mulher que você escolhe todos os dias. É isso que eu quero também, Ricardo disse, se aproximando dela novamente. Quero conhecer você de novo. Quero descobrir quem você se tornou nos últimos 15 anos, enquanto eu estava ocupado demais para perceber. E se não der certo? E se descobrirmos que somos pessoas diferentes demais agora? Então, pelo menos tentamos. Pelo menos damos uma chance real ao nosso casamento. Ricardo pegou as mãos dela. Helena, eu não posso competir com as memórias românticas que você tem do Gabriel. Não posso ser o namorado de 22 anos que você conheceu na faculdade, mas posso ser o homem que aprende com os próprios erros. Helena ficou em silêncio por vários minutos, olhando para as mãos unidas dos dois. Eu preciso terminar as coisas com Gabriel, disse finalmente. Ricardo sentiu uma onda de alívio misturada com esperança. Você vai ficar? Eu vou tentar ficar. Vamos tentar recomeçar. Helena levantou os olhos para ele. Mas tem uma condição. Qual? Eu quero que vendamos esta casa. Ela representa tudo o que havia de errado entre nós. Ostentação, distância, solidão. Quero que compremos algo menor, mais simples, onde possamos realmente viver juntos, não apenas coexistir. Ricardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. Fechado. Eles se beijaram ali na varanda, entre os cacos da taça quebrada e as velas que já tinham queimado até a metade. Não foi um beijo de paixão desesperada como o que Ricardo viu entre Helena e Gabriel. Foi um beijo de perdão, de recomeço, de duas pessoas que decidem lutar pelo amor que construíram juntos. 3 meses depois, Ricardo e Helena estavam se mudando para uma casa menor em Pinheiros, com jardim e uma cozinha onde podiam cozinhar juntos. Ricardo havia vendido uma das empresas e reduzido drasticamente sua carga de trabalho. Helena havia aberto um pequeno escritório de advocacia especializado em direitos da mulher. E nas quintas-feiras à noite, Ricardo ainda dirigia para o aplicativo, não para fugir da realidade, mas para se lembrar de que a vida real, com suas dores e alegrias, era muito mais rica do que qualquer bolha de privilégio. Porque às vezes, para encontrar o caminho de casa, precisamos primeiro nos perder completamente.